Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Olá, você que nos ouve ou nos assiste agora, bem-vindo e bem-vinda ao Saúde é Pública, o podcast da Faculdade de Saúde Pública da USP. Abrimos na nossa programação um episódio especial para falar de um assunto muitas vezes negligenciado, mas que merece muita atenção. Estamos falando da saúde desde os primeiros dias de vida, um direito de todos ao nascer. Sim, trata-se do aleitamento materno. E neste episódio, além de celebrar os 10 anos do Agosto Dourado da FSP, vamos discutir questões sensíveis ao tema e abordar os motivos deste ato ser tão importante para a saúde da mãe e do recém-nascido. Nossas convidadas vão revisitar os pontos altos e os desafios dessa longa trajetória do Agosto Dourado em um espaço universitário. E já vamos introduzir também o tema que será trabalhado durante todo o mês de agosto de 2024 aqui na FSP. Como vocês sabem, a programação é geralmente bastante rica e neste ano o evento vai focar nos desafios que estudantes e trabalhadoras enfrentam para manter a amamentação pelo período mínimo recomendado. Então fique com a gente. Estão aqui conosco Viviane Laudelino Vieira. Ela é nutricionista e pesquisadora do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, aqui da faculdade. Ela é mãe da Manu, de 10 anos, idealizadora do evento Agosto Dourado da FSP. A Fernanda Lopes Macedo, ela é zootecnista, estudante de nutrição, confeiteira e mãe da Claire, de 1 ano e 9 meses, que ainda mama o peito. E Chico Romanelli, fotógrafo, pai da Liz, marido da Kátia, que foi um voluntário no evento por 3 anos. E você deve estar se perguntando, por que um homem está numa discussão sobre amamentação? Então, fique com a gente que você vai descobrir. E está participando remotamente a Lívia Casagrande Salvador. Lívia é mestra egressa da USP, nutricionista infantil e integrante do coletivo Agosto Dourado. Eu agradeço pela presença, é uma honra ter vocês neste episódio especial. Primeiramente, vamos entender um pouco da história e do significado do Agosto Dourado. Por isso, minha primeira pergunta é para a Viviane. Vivi, muito bem-vinda e para começar, conta pra gente o que te motivou a promover este evento aqui na faculdade. Primeiramente, obrigada pelo convite e pelo espaço. Eu, como nutricionista do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, e lá em 2015, mãe de uma bebê, imersa a uma série de temáticas relacionadas à amamentação, os desafios da realização da amamentação, lidando com muitas mães, comecei a me questionar os espaços que a gente tinha aqui na Faculdade de Saúde Pública para falar sobre esses assuntos, inclusive dentro do cenário do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, um espaço de assistência. A gente tinha muito pouco a oferecer em relação à promoção, proteção e apoio à amamentação. Então, daí veio a iniciativa de pensar, dado que existe a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que é a primeira semana de agosto, de fazer um evento dentro do mês de agosto, para se, então, celebrar a amamentação e, principalmente, congregar a sociedade civil, principalmente pensando nos usuários, nas usuárias do centro de saúde, com a Faculdade de Saúde Pública como um todo, os estudantes, as estudantes, trabalhadores, pesquisadores, docentes e outras pessoas interessadas. E, em função disso, então, o Agosto Dourado começou a crescer e vem acontecendo anualmente até agora, esse ano de 2024. Então, mas de alguma forma, eu percebo que pela programação vocês têm toda uma questão de debate de ideias, e a gente vê que o Agosto Dourado, então, sendo uma construção coletiva que envolve todos esses segmentos acadêmicos, que são estudantes, funcionários, professores, inclusive voluntários de fora da instituição, tem, então, esse papel também de promover esse debate com a sociedade, não é? E a Lívia, que também integra esse coletivo, né, que são várias pessoas, ela também se engajou lá na causa e vai contar para a gente, não é, Lívia? Conta para a gente aqui como é que foi tudo isso.
Isso mesmo. Eu, como nutricionista infantil, apoiadora da amamentação, logo que vi a oportunidade para me juntar a esse grupo de mulheres maravilhosas, voluntárias, querendo tornar esse evento gigantesco, né, para ele ficar maravilhoso. Então, me ofereci, aliás, agradeço principalmente a Vivi, que foi quem me chamou para entrar nesse grupo. Me sinto muito honrada de fazer parte do coletivo já há alguns anos. E agradeço a oportunidade de poder fazer parte desse coletivo e tornar o Agosto Dourado memorável na Faculdade de Saúde Pública. E como é que faz? Como é que você entrou em contato com eles? Como que faz para participar do coletivo, Lívia? Bom, como eu já fazia parte das disciplinas, já conhecia os professores, eu tive contato direto, mas quem não tem esse contato, né, quem ainda não tem, não está nas disciplinas mais avançadas, ou não conhece ninguém que faça parte do coletivo, pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Mandar uma mensagem, falar que quer apoiar, que quer ajudar. E quem não está em São Paulo, quer ajudar remotamente, pode ajudar demais o nosso grupo, compartilhando o nosso conteúdo, mandando o cronograma para seus amigos e familiares poderem participar, para que a gente torne esse momento ainda maior e mais prazeroso para todo mundo. Ah, legal, Lívia. E um participante especial nesse coletivo é justamente o Chico, e muita gente deve estar estranhando a presença de um homem nessa conversa, né? Mas eu já adianto que isso é pura impressão, é um preconceito, na verdade, porque o pai, o marido, o amigo e os familiares, eles têm um papel crucial nessa jornada do aleitamento materno. E aí o Chico, então, conta pra gente como que foi esse seu envolvimento aí com essa turminha, que é uma turmona. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E, bom, a minha esposa tinha participado de uma edição do Agosto Dourado e chegou em casa e contou toda a experiência dela, ficou super emocionada, né? E eu estava começando numa mudança de carreira, de ser fotógrafo, e eu entrei em contato com a Vivi e falei, eu gostaria de participar com vocês. Me dispus a fazer as fotos, com uma maneira de agradecer pelo que tinha acontecido, que a minha esposa tinha vivido, e uma forma de conhecer mais e até divulgar o meu trabalho, assim, eu tinha uma segunda intenção nesse, né? E a Vivi topou, né? A gente combinou tudo. E eu fui super bem recepcionado aqui, fui super bem recebido e fiz as imagens, não só do encontro aberto, mas também as imagens dos profissionais, das palestras dos profissionais. Eu achei que eu teria um tipo de atuação e saí com uma experiência muito mais rica e muito mais bacana do que eu tinha imaginado desde o princípio. Acho que a coisa que mais marca desde eu participei 3 vezes, assim, né? É a troca, né? As pessoas trocam experiências e a gente vê profissionais falando e a gente vai aprendendo e vai trazendo coisas e levava para casa que minha filha ainda estava sendo amamentada, né? E a gente começa a ter essa percepção da importância da amamentação na vida de uma criança, né? Então, eu pensei que eu vinha só fotografar, eu saí daqui aprendendo um monte de coisa e hoje eu sou um ativista da amamentação. Que legal. Bom, falando em ativista, a Lívia, né, vocês me contaram que ela é uma grande defensora do aleitamento materno. Então, Lívia, você tem histórias para contar sobre essa sua trajetória dentro do coletivo Agosto Dourado? Eu acredito que apoiar a amamentação de estudantes e trabalhadores vai muito além de proporcionar um espaço acolhedor para que elas amamentem. Muitas vezes a gente pensa que é, né, só dar um espaço, arranjar um lugar para ela amamentar. E não, a gente se tornando rede de apoio, mesmo que seja num momentâneo, num pequeno espaço de tempo, fazendo com que elas se sintam pertencentes naqueles ambientes, pode fazer uma diferença gigantesca. Então, um dos exemplos que eu tenho que mais me marcou em relação não só ao impacto que a gente pode ter, né, para as mães que amamentam, como também os laços que a gente vai formando nesses eventos, é a minha amizade com a Ju. A Ju também é nutricionista infantil e em 2019 ela participou do nosso Agosto Dourado com a sua filha. Na época, a Larissa estava com 1 aninho e a gente sabe, né, o desafio que é você ir num evento acadêmico, participar de diversas atividades ao longo do dia, uma bebezinha que está começando a andar.
A gente acolheu ela, eu digo todo o coletivo, né? Então a gente acolheu ela, ajudou com a bebê dela, não só ela, mas várias outras mulheres, né? Mas estou dando ela como exemplo, porque toda vez ela me lembra do quanto foi especial e importante para ela ter a nossa ajuda nesse momento. Então, assim, a diferença entre um olhar feio e uma mão que apoia quando a bebê chora, por exemplo, pode ter um impacto gigantesco a longo prazo. E acho que todo mundo, participando ou não do coletivo, pode ser esse braço que apoia uma mãe que amamenta. Nossa, você, pelo, assim, das falas de vocês, eu tirei o que me saltou mais aos olhos, assim, foi justamente o apoio. E eu, como mãe que já amamentei, eu sinto que isso daí realmente é uma questão fundamental, né, Viviane? Agora, vamos voltar aqui para a temática do Agosto Dourado desse ano. O que que você tem para contar para a gente em termos não só desse apoio que eu sei que essa rede de vocês proporciona, mas de programação, enfim, atividades. O que que vocês vão realizar este mês agora de agosto, Gi? Ótimo. Desde 2022, a gente vem se voltando muito para a temática da amamentação e a Faculdade de Saúde Pública ou a Universidade de São Paulo. Então, em um primeiro momento, nós trouxemos as pesquisas que a faculdade desenvolve, e começamos a nos questionar o quanto que a instituição, de fato, consegue subsidiar, apoiar as pessoas que amamentam. Então, as estudantes, as funcionárias e pessoas que circulam do ambiente da Faculdade de Saúde Pública e que têm seus bebês, o quanto que essa faculdade está preparada para de fato receber. Inclusive, fazendo um parênteses, no evento, quando a gente faz as nossas atividades, a gente faz todo um preparo para acolher essas mães, essas gestantes, as famílias. E realmente a gente faz uma adaptação do ambiente, ou seja, de forma geral, esse espaço não é apropriado. E nesse ano, então, a gente quer trazer com muita força essa temática. Então, quais são os desafios para uma estudante da graduação, da pós-graduação, que tem um bebê e amamenta? Como que a faculdade se coloca? E o que que a faculdade precisaria refletir em relação a isso? E o outro lado, o lado da trabalhadora. Eu sou uma trabalhadora da Faculdade de Saúde Pública, consegui amamentar minha filha por mais de 2 anos e tinha uma creche ali que fez muita diferença para que isso acontecesse. Hoje, a gente tem cenários diferentes, vínculos profissionais diferentes. Então, tem funcionários que são terceirizadas, tem funcionários que têm um vínculo direto com a Faculdade de Saúde Pública, mas, por exemplo, se essa mãe precisa fazer a ordenha, a extração do leite, não existe um espaço reservado para isso, propício para isso. Onde que ela vai armazenar esse leite? Como que a jornada de trabalho dela é acordada com a chefia para que ela consiga ter as pausas adequadas para fazer a ordenha do leite e, inclusive, sustentar essa produção que é tão importante. A gente sabe que o momento da volta ao trabalho, e muito provavelmente quando essa estudante também volta aos estudos, são momentos que favorecem muito a realização do desmame, né? Então, muito importante que a gente consiga intervir e não só pensando em políticas públicas de forma gerais, mas também olhando agora para a nossa própria instituição, para conseguir aí ter um olhar mais adequado e mais confortável para essa mãe que amamenta. Então, em vez da gente só trazer o apoio à amamentação, a gente precisa realmente pensar nessas estratégias para a realização da amamentação na nossa instituição. Sim, essa temática, né, da mãe trabalhadora, mãe estudante, enfim, foi um tema que a gente discutiu, inclusive, num episódio anterior que a gente fez, lembra, sobre o Uhum. Agosto Dourado, e agora vai vir com tudo, então, na programação. O que que vai ter, por exemplo? Alguma oficina voltada para isso? O que que vai ser? A gente vai, inclusive, eu pego o gancho que no ano passado, em 2023, a gente fez uma pesquisa entre as estudantes e as servidoras do Quadrilátero da Saúde, para que elas relatassem as suas experiências relacionadas à amamentação. E em função daquilo que a gente leu, que a gente recebeu, nós identificamos sim a importância de retomar esse tema e aprofundar nele. Então, os dados dessa pesquisa, ele vai ser divulgado, está sendo divulgado ao longo de todo o mês de agosto, e ele está subsidiando um debate que vai acontecer na terceira semana de agosto, aqui na Faculdade de Saúde Pública, com pessoas externas e pessoas da própria faculdade, para que a gente consiga ter esse olhar mais ampliado.
Pensando de uma forma mais prática, está acontecendo uma oficina relacionada à amamentação, voltada aos estudantes, às estudantes da graduação, e também terá um workshop para extração, armazenamento e oferta do leite materno. Porque é isso, se essa mulher volta ao trabalho, está estudando muitas vezes, precisa de uma outra pessoa para oferecer esse leite. E então, manusear todas essas técnicas, dominar todas essas técnicas é muito importante. Então, a gente vai oferecer esse workshop prático para ajudar essas famílias. Que legal, Bibi, porque uma dificuldade que eu tive é justamente sobre a técnica, a Uhum. extração do leite, que temperatura ele tem que ser conservado, como que você transporta, né? Porque, afinal de contas, é um alimento e é um alimento primordial. E então eu achava essas questões que são pequenos detalhes, é o que eu achava mais complicado, além da rede de apoio, claro, né? Que a gente já comentou aqui. Mas realmente, então, é muito interessante saber que vocês oferecem esse tipo de conversa, né, para as mães e para as famílias. Agora, a gente falando assim de experiência, por exemplo, né? A gente vai cair agora com a Fernanda, ela que vai contar para a gente os desafios que ela sofreu na prática, o que ela teve que. Como que foi a experiência dela de estudante mãe, né, Fernanda? Porque eu sei que você fez zootecnia e agora você está fazendo nutrição. Então, você é mesmo uma estudante daquelas. E aí, mamãe aí da Claire, né, de 1 ano e 9 meses. Conta essa experiência para a gente. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. É, é uma experiência, a maternidade em si, né, já é uma experiência bem ímpar, né, é muito gratificante. E amamentar também, para mim, foi uma experiência, está sendo, né, uma experiência bacana, claro, com todos os seus desafios. E como estudante, a gente acaba encontrando desafios que a gente não imaginava e que são pouco falados, né? É, quando, quando eu decidi fazer uma segunda graduação, foi ao mesmo tempo que eu descobri que eu estava gestante, que eu estava grávida. Então, o primeiro ponto foi o questionamento se a gente deveria continuar ou não com a ideia de fazer a graduação, uma vez que, no geral, o ambiente, do ensino, né, não é muito comum você ver pessoas grávidas, né? E geralmente a gente faz essa associação de vou estudar, não posso estar grávida. Então, esse foi o primeiro ponto, né? Com relação à amamentação, realmente eu precisei fazer alguns ajustes na rotina, né? Na minha rotina e na rotina da minha pequena. Eu produzi bastante leite, então eu tinha uma janela entre a amamentar, tirar o leite e estar na faculdade era curta, então eu tinha que equacionar muito bem isso. Por ser mãe solo, então eu tinha também que equacionar essa questão da maternidade solo e ter alguém para me ajudar, né, a rede de apoio, para poder fornecer o leite que eu extraía. Porém, o ensino, né, o ambiente de ensino superior, ele realmente não é preparado e poucos lugares têm esse tipo de conversa, né? Eu fiz em uma outra graduação, eu comecei a graduação de nutrição em outra instituição, e que uma experiência bem infeliz, né? Que não podia entrar criança, então eu não podia entrar com a minha filha, teve uma situação que eu não tinha com quem deixar, e eu fui com ela, eu tinha só que entregar o trabalho para a professora ir embora, e aí a segurança não me permitiu entrar na faculdade, eu tive que, depois de muita conversa, eu tive que entrar, eu pude entrar, porém, entrei escoltada, né, pelo segurança, até a sala da professora para entregar o trabalho Que e me absurdo. retirar da faculdade, né? Então, isso mostra um extremo, né? Eu não sei se só é comum de acontecer, mas acredito que não seja tão difícil encontrar situações semelhantes, né? A gente vê alguns, principalmente em ambientes corporativos, né? Uma reação, assim, essa questão de mãe, criança. Eu vejo que a USP, apesar de ser um pouco mais aberta com isso, realmente não tem os seus espaços preparados, a USP em geral. A gente não está falando só de uma unidade, né? Infelizmente. Mas que bom que você contou mais essa história. E como que você conseguiu, sendo mãe solo, assim, assim,
rede de apoio, pessoa para te ajudar, os horários, as distrações, você conseguiu resolver tudo isso? Porque para mim ficou meio tudo mal resolvido isso, assim. É preciso fazer bem uma certa matemática, né? Uhum. Por eu ser confeiteira, eu consigo fazer um horário mais flexível, né? Então, eu conseguia, ao longo do dia, conseguia equacionar bem tudo isso. Porém, eu sempre fiz a faculdade à noite, né? E esse é um ponto que é bastante crítico, né? Quando a gente pensa no instituição de ensino para mães, geralmente é durante o dia, né? E o que a gente faz com as mães que estudam à noite? Porque a gente não tem creche à noite, né? Como que a gente faz? Nossa, Então, no meu caso, eu bem, preciso trabalhar de dia para poder ter dinheiro para pagar alguém para ficar com ela à noite para eu poder vir à faculdade, né? Então, esse é um ponto bastante crítico. Eu faço a extração antes de vir para a faculdade, deixo armazenado na geladeira e aí à noite a pessoa que olha ela para mim fornece a mamadeira. Mas aqui, pelo menos na FSP, a gente já eu já enxergo um ambiente em que pelo menos existe essa conversa e essa abertura, sim. né? Eu não sei se um dia eu precisar vir com minha filha à noite, eu não sei como será, né? Ainda vou ter que passar por essa experiência para saber, mas pelo menos existe essa conversa e isso já é um avanço, né? Porque entre a gente conversar e discutir e ter realmente ações, né, existe um espaço e esse espaço precisa ser cada vez mais diminuído, né? Sim, toda certeza. Então, você vê, de alguma forma você conseguiu uma pessoa para te ajudar nessa logística. Eu também tive que partir para esse lado, né? Tem uma pessoa para te ajudar. Você tem que, né, acabar contratando alguém para te ajudar nisso, no meu caso. Aí, então a gente vê a rede de apoio, a gente trouxe o Chico também para falar a respeito disso, porque o ambiente familiar também está amamentando, né? Vamos dizer, todo mundo da família, de certa forma, está amamentando. E então, acho que você poderia contar para a gente, quando terminou a licença maternidade da sua esposa, como é que foi, né? Como que você ajudou a enfrentar esse momento? Bom, desde o princípio, eu tinha uma posição de fazer tudo que estava ao meu alcance. Eu não podia amamentar. E era a única coisa que eu não podia. De resto, eu fazia absolutamente tudo. Então, era o pós-amamentação, o arroto, durante a amamentação, trazer água, trazer coisinhas. Às vezes são coisinhas pequenas que a gente faz nesse momento da amamentação que faz toda a diferença, né? Trazer um copo Com d'água, certeza. né? Ver se a temperatura tá bacana, tá ideal ali para aquele momento, se não tá calor, se não tá frio e tal. Pode parecer besteira, é importante, Ficar né? com o bebê na hora que a mamãe está cansada. Exatamente, dá banho, vai descansar que eu tô aqui, fica tranquilo. Era nosso dia a dia. Quando ela voltou a trabalhar, o meu papel, além disso, era todo dia levar para a creche. A gente, ainda bem, graças a Deus, não sei como a gente pode falar isso, mas a gente, ali estava numa creche que aceitou a gente levar o leite. Não era uma coisa comum, né? A gente teve que Isso é uma creche, hein? Quer dizer, a gente teve que insistir nisso, mas aí diariamente eu levava o leite congelado, eles davam para ela lá na creche, e isso diariamente levava ela para a escola, trazia, levava para casa, e assim, o mais gostoso disso tudo é a minha relação com a minha filha, né? Hoje em dia eu continuo, por eu ser fotógrafo, meu trabalho é basicamente de fim de semana, né? Então durante a semana eu fico com ela pela manhã, levo ela para a escola e depois que eu começo o meu dia de trabalho, né? Mas nesse momento de volta da licença de maternidade e a Kátia voltar a trabalhar ali, era o momento de apoio total, rede de apoio. Talvez seja a parte mais importante de uma mãe amamentando, é a rede de apoio. hum, Eu era o pai no caso, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, pode ser qualquer pessoa que esteja ali para fazer essas pequenas coisas do dia a dia.
Com né? certeza. Que Acho, legal. acho Mas que isso é o mais importante. parabéns, paizão e maridão, né? Porque esse apoio é muito importante. Então, queria falar para os nossos ouvintes e telespectadores que a gente, como viu aqui no Agosto Dourado, não é um evento exclusivo para mulheres, está aí o Chico nesse exemplo. E eu espero que essas histórias tenham motivado nossos ouvintes a pensar formas de apoiar esta causa. E isso em qualquer ambiente, seja na família, na escola, no trabalho, e até dando um apoio, se por acaso alguma lactante tiver com dificuldades no ambiente público, por exemplo, né? E, Viviane, vamos falar um pouquinho mais da programação? Eu acho que a gente falou, mas não tem mais algumas atividades, alguma coisa que você gostaria de destacar? Tem as atividades que acontecem via Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza. Ah, Então, que é um espaço que a gente vai promover uma série de atividades ao longo do mês de agosto, pensando nas nossas usuárias, nas famílias, mas que, como é um momento de celebração, a gente amplia para que isso aconteça para outras pessoas interessadas. E uma coisa que eu acho muito bacana do Agosto Dourado, daqui da faculdade, é que realmente os estudantes, as estudantes vêm para as ações que são do centro de saúde, ou seja, que foram pensadas às famílias, e as famílias vão para as ações que são mais pensadas aos estudantes, né? Então, esse intercâmbio é muito bacana. Então, pensando no centro de saúde, aconteceu uma oficina relacionada à introdução alimentar, que é um momento importante também, né? Que quando a introdução alimentar acontece de uma forma adequada, isso favorece também a manutenção da amamentação. A gente vai ter uma discussão na terceira semana de agosto sobre os direitos sociais da lactante, então pensando nessa mulher trabalhadora, na estudante, o que que a legislação diz para que favoreça a realização da amamentação. A gente vai ter uma oficina de Shantala, né? Então, aquela massagem que ajuda bastante nesses primeiros meses do bebê e que ajuda na tranquilidade e no fortalecimento de vínculo entre mãe e filho. E no final do mês, uma oficina de pinturas de barrigas, né? Então a gente vai pensando nas gestantes que então estão fazendo pré-natal no centro de saúde e outras gestantes, que também é um momento bem descontraído de construção de vínculo, de celebração aí desse momento inicial da maternidade aí, enquanto o bebê está na gestação. eu sei que é bastante movimentado e as redes sociais ficam lá piscando o tempo todo da programação do Agosto Dourado. Gente, a Faculdade de Saúde Pública tem um perfil no Instagram, a gente sempre divulga lá. A Vivi também tem um perfil bastante ativo. Conta pra gente qual que é o perfil. A gente divulga sempre as ações do Agosto Dourado no perfil do CR Nutri, então, Centro de Referência em Alimentação e Nutrição, que ele é disponível no Instagram, e a gente conta isso realmente com a colaboração da Faculdade de Saúde Pública, tanto no Instagram como na página oficial. E você também tem um perfil pessoal. E eu tenho um perfil pessoal, que também é profissional, que eu falo basicamente de maternidade, sobre apoio à amamentação, a realização da amamentação, que é Maternidade Sem Neura, então que tem um conteúdo vasto, pensando na saúde, na nutrição da gestante, da puérpera e do bebê. Interessante. Bom, Viviane, Fernanda, Chico e Lívia, eu agradeço muito pela participação. Já quero abrir aqui um espaço para agradecimentos e comentários finais. Quem que quer começar? Lívia, pode ser? Pode ser? Bom, eu gostaria de agradecer demais, Silvia, por ter nos recebido aqui e aproveitar essa chance, então, para convidar todos que estão nos ouvindo a participar das atividades que estão tendo ao longo do mês. Legal. E para entrar no coletivo, também ficar nas redes sociais aí ligado, né? Não é isso? Para poder entrar no grupo quando for requisitado lá nos perfis, não é isso? Isso mesmo. E quem puder, quando puder, em qualquer momento que perceber, seja a rede de apoio de uma mãe que está amamentando. Legal. Chico. Pode ser? Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito prazeroso. O Agosto Dourado aqui da Faculdade de Saúde Pública é um lugar de muito acolhimento. Então, as mães, as puérperas, tragam seus maridos, os pais, os seus companheiros, a rede de apoio, porque faz diferença, né? A gente percebe
que aqui é um lugar de acolhimento. Todo mundo sai daqui do Agosto Dourado com uma relação fortalecida aí entre a rede de apoio e as mães e as crianças. Eu queria agradecer também pelo convite. Eu estou aqui fazendo parte também da equipe da organização do Agosto Dourado. Então, quero convidar também todas as mães e rede de apoio, principalmente das estudantes, né, para virem participar. E eu espero também ter ajudado aí a trazer essas reflexões para a gente poder mudar, né, nessa caminhada e cada vez conseguir atingir novas perspectivas aí para nós, mamães. Legal, parabéns. Você, Vivi. Bem, eu fico muito feliz de estar aqui nessa mesa com a Fernanda, com o Chico, com a Lívia, com a Silvia, né, que também tem uma experiência aí enquanto mãe também de amamentação. E eu, só para fazer um fechamento, além de convidar as pessoas a participarem do evento, lembrar que a gente falou de agosto, mas a gente tem mais 11 meses, né? Então, são nesses 11 meses que a gente precisa continuar construindo as práticas de amamentação, o apoio, o envolvimento, porque não adianta a gente celebrar ao longo de um mês, né, mobilizar ao longo de um mês e depois tudo se esfriar. Então, reforço o convite da Lívia de quem tem interesse em somar, em construir, trabalhar junto, que continue falando com a gente, independente do Agosto Dourado, porque sempre há fôlego para a gente conseguir fazer outras ações. Maravilha, gente. Eu agradeço muito pela presença de vocês novamente. E eu agradeço também pela audiência qualificada. Se você gostou, siga o Saúde Pública e compartilhe os nossos episódios. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Saiba o que rola na nossa faculdade também pelo site. É o www.fsp.usp.br. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.